Rapaz, que sufoco final de semana, hein? Mas deu tudo certo, Flamengo classificado. Vamos ao que interessa, porque estamos numa corrida eleitoral do Malvadão aqui. E essa dupla, mais uma vez junto, a dupla juntinha, não é reeleição, mas é para manter, né, o que já vem acontecendo no Flamengo. Queria saber um pouquinho de vocês como é que tá essa corrida eleitoral, agora tá esquentando, reta final. Queria saber um pouquinho de vocês como é que tá o trabalho em busca dessa eleição. Bom, a gente tem feito um trabalho bonito, o programa de governo está muito bom. A gente tem três pilares importantes, que é a parte de infraestrutura social, o desempenho esportivo, né, do clube. O Flamengo é um clube multiesportivo, tem que estar sempre desempenhando bem. E a questão de infraestrutura, que é muito importante também, do estádio, do Maracanã, o clube social. E, por fim, a gente tem a questão da administração do clube. Então, a gente está apresentando esses pilares para os sócios, está indo super bem. Eles estão entendendo a premissa básica, que é continuar o que a gente fez, com os resultados que a gente tem para apresentar e aprimorar. Sempre aprimorar, o processo é de melhoria contínua. Agora, Landim, sem dúvida nenhuma, os números mostram isso, que você é o presidente mais vitorioso da história do Flamengo e tudo mais. E a gente está vendo essa campanha, para muita gente, a chapa de vocês ia ganhar com uma tranquilidade. Tem muitas pesquisas espalhadas por aí, a gente brincava aqui, eu brincava com a sua assessoria. Como é que vocês estão olhando para essa situação agora? Do presidente mais vitorioso, da gestão mais vitoriosa, tendo que, de repente, nessa reta final de campanha, dividir um pouco desse protagonismo da eleição com outras chapas? É muito difícil, tá certo, a gente poder dedicar tempo, de fato, para a campanha, porque o clube está lá, a gente precisa estar no dia a dia, tocando todas as rotinas que a gente tem. Tem menos tempo para poder fazer isso do que os demais candidatos. E, na verdade, o que eu procuro fazer é auxiliar aqui o Rodrigo na medida do possível, né? Mas, assim, a gente, em relação às pesquisas que você está falando, a gente acredita que, e tem a expectativa de que, no final das contas, quer dizer, os sócios venham, vamos dizer assim, a referendar esse trabalho que vem sendo feito já há 5 anos e quase 10 meses, e que teve no Rodrigo, vamos dizer assim, um grande parceiro de primeira hora, a pessoa que estava ao meu lado o tempo todo, quem participou, vamos dizer assim, das grandes decisões, em todos esses pilares que ele falou e que levaram o Flamengo da condição que a gente pegou em 2018 até a situação que a gente está hoje, em 2024. Né? Muito bem, Flávio Amêndola, nós temos temas. Sim, O senhor vai seguir o tema estádio? Vou ou o senhor seguir. tem outra pergunta, Flávio Amêndola? Não, eu vou seguir o tema estádio. Primeiro, dando boa tarde ao presidente Rodolfo Landim e ao Rodrigo Dunst também. A gente sabe que, muito provavelmente, tudo vai sair da melhor maneira possível envolvendo a construção do estádio, né? Mas eu vejo uma preocupação muito grande, especialmente do torcedor, se o valor que vai ser investido no estádio, se isso vai influenciar na montagem do elenco. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês pensam sobre isso. E assim, claro que a ideia de vocês é inaugurar o estádio lá em 2029, no dia do aniversário do clube. Já tem alguma ideia do que pode vir a ser o nome do estádio? Se vai ser algo que vai ser vendido, se o torcedor Não vai invente poder... nicknames, porque vai ter name, já pronto. Mas o torcedor vai claro, ter que criar o nome dele. E aí eu queria saber se já havia uma conversa entre vocês nesse sentido. Vou começar aqui respondendo, né? Basicamente é importante essa sua pergunta, né, para desmistificar muita mentira que tem sido falada no clube, né? Se é uma coisa que eu acho que essa administração, ela tem, vamos dizer assim, credibilidade em termos de gestão financeira. E quando chega nas eleições, começa muito fake news, muita conversinha fiada, entendeu? De dizer que não, estamos tendo descontroles, não é bem assim, isto vai acabar afetando, não vai acabar afetando absolutamente nada. Vou pegar grandes números para você que a gente conseguiu tirar do projeto, né? Um terreno como aquele ali, do gasômetro, custaria não só o terreno, mas o potencial construtivo, ou seja, o direito de construir o estádio, sairia por algo como 600, 700 milhões num orçamento que você fosse fazer de um projeto. Nós conseguimos comprar o terreno apenas pelo valor do terreno,
A Prefeitura foi grande parceira do Flamengo, porque está eliminando num projeto de lei a necessidade de pagar pelo potencial construtivo, que custaria algo como 500 milhões se a gente fosse ter que comprar isso, que a gente teria que comprar de um fundo. Ela eliminou isso, negociou com este fundo e transferiu esse potencial construtivo para outros terrenos. Isso foi feito numa grande negociação que foi feita em Brasília com a moderação da Advocacia Geral da União e foi feito um acordo. Então, com isto, a Prefeitura nos tirou do custo do nosso projeto 500 milhões. Mas, além disso, a Prefeitura está fazendo mais para o Flamengo. Ela está aprovando o potencial construtivo da Gávea e permitindo que a gente transfira esse potencial construtivo para a construção do nosso estádio. Como se fosse um dinheiro carimbado, uma ajuda financeira que a Prefeitura está dando para o Flamengo. Então, isto a gente acredita que vai ficar em algo perto de mais 500 milhões. Então, assim, do orçamento inicial do nosso projeto, quando nós levamos esse assunto para aprovação no Conselho Deliberativo, de lá para cá, nós já melhoramos o estádio em R$1 bilhão aproximadamente. 500 milhões que a gente deixa de pagar e 500 milhões que a gente vai ganhar. Fora isso, gente, a gente vai vender os name rights do estádio, a gente tem direito, a gente vai fazer uma série de campanhas. Tem uma previsão de custo, de valor do name rights do Flamengo? Eu não quero falar muito, mas eu acho o seguinte, e você imagina o que é um name right pura e simplesmente para você dar para um estádio pequeno. Você imagina o que deve valer para qualquer empresa, na verdade, ela ajudar a atingir o sonho de 1/4 da população brasileira. Atenção, a empresa que se associar ao name right do Flamengo, ela não vai estar botando o name right numa estrutura. Ela vai ser a empresa que vai estar ajudando a viabilizar o sonho de 1/4 da população brasileira. E aí, se você me permite, até pelas pesquisas que eu vejo, a gente vê a torcida do Corinthians, que tem muita gente muito densa, em São Paulo. A do Flamengo é a mais capilar de todas. O Flamengo é espalhado pelo Brasil inteiro, o que ajuda ainda mais. Não, assim, as pessoas tentam vender o medo, né? As mesmas pessoas que trabalharam contra esse projeto do estádio próprio. Pessoas que se retiraram no momento da votação e não votaram a favor disso, né? Se você vai para uma sessão histórica para aprovar um estádio do Flamengo, uma coisa histórica, você se retirar antes é muito estranho, é muito estranho. Então, mas eu queria falar sobre a camisa do Flamengo. Só a camisa do Flamengo custa hoje, vale hoje para o próximo ano, R$280 milhões. Só a camisa. Ou seja, nós somos a maior torcida do mundo, o maior clube do mundo. É impossível que agora o Flamengo, do jeito que está, depois que nós aumentamos o faturamento do clube, não possa construir um estádio. As pessoas têm que ter coragem e tentam vender o medo. Não, a gente vai ter coragem de fazer o estádio, porque a gente sabe, se só a camisa por ano é 280 milhões, o sonho dessa nação vale quanto? Foi o que o presidente falou. Quanto vale esse sonho? É muito tranquilo. Só queria acrescentar mais uma coisa, Flávio. O Maracanã, a gente adora o Maracanã, assinamos agora o direito de usar o Maracanã, ser o concessionário do Maracanã por mais 20 anos em parceria com o Fluminense. Mas o Maracanã é um estádio muito caro de ser operado. E assim, os custos do Maracanã, quer dizer, a margem líquida que sobra do dinheiro que a gente tem lá de match day, da venda de ingresso, tudo isso, é algo como 40%. No nosso estádio, a gente vai poder aumentar isso para algo como 60%, 65%, porque a gente vai fazer um estádio muito mais otimizado, onde a gente vai ter possibilidade de ter algumas receitas maiores e custos muito menores, porque nós vamos projetar o estádio para isso. Então, só esta margem a mais de recursos que você hoje não tem, essa margem líquida que vai ser acrescida na operação do dia a dia do estádio, já vai nos permitir muita coisa. Agora, tem uma série de outras iniciativas que a gente não pode nem, talvez, citar aqui, que já estão sendo feitas, né? A gente já está conversando com... Bom, até eu vou contar uma aqui, que não tem problema. Mas, assim, por exemplo, a gente sabe que a NFL, por exemplo, está querendo vir para o Brasil. A gente já tem uma conversa, eu conversei com o próprio prefeito, estou querendo fazer um jogo no Maracanã, não no próximo ano, mas no ano
subsequente. Pede para ser o Green Bay Packers de novo, por favor, porque você não deu ruim contra o Eagles lá. Perdeu, no estádio voltar deles. mais. É porque foi lá, se fosse no Maraca, dava gente. Pois é, então vai ser de 2026, a gente já deve ter no calendário do Maracanã. Mas a ideia é que eles querem fazer uma parceria conosco também, estão discutindo conosco nosso estádio, por exemplo. Já discuti. Aí, claro que isso vai ter que ser levado em conta no tamanho dos vestiários, porque são muito mais jogadores e tudo isso. Mas, no caso do estádio do Tottenham, por exemplo, no qual eles fizeram essa parceria, boa parte do estádio foi paga com recursos da NFL para jogar um jogo por ano lá. Caramba. Então, assim, tem coisas que a gente pode fazer de dinheiros que ainda não existem e que nós vamos procurar estruturar e que eu tenho certeza absoluta que vão maximizar, na verdade, as receitas do Flamengo no futuro sem aumentar os custos. Então, assim, cara, é uma coisa óbvia, entendeu? E que é inacreditável que tenha gente trabalhando contra. Assim, é impressionante como, nesse momento que a gente vive político, essa coisa acontece. Bom, só para você entender que está em casa que não entende essa coisa da NFL, o Brasil é o terceiro país que mais consome, tá? Estados Unidos naturalmente em primeiro, México em segundo, Brasil em terceiro. Ah, mas... Porque o Brasil é muito grande, gente, então proporcionalmente tem muita gente que assiste. Obviamente é um mercado muito promissor e muito fértil para eles, visto o desespero que foi para conseguir ingresso na NFL. Só conseguimos porque papai Alex comprou um camarote da Superbet, aí fomos todos tomar um together lá. Fernandão. Dá pra fazer João Lins, dá pra fazer mais uma pergunta com relação ao estádio, rapidinha? Como é que você vai perguntar pra ele se o ponto tá no meu ouvido? Aí ele responde pra você. Ah, entendi. A gente briga com telefone sem fio. Não, Não. no tempo. Então, precisamos ir pra Gabi. presidente. Mas é muito urgente? Não, é uma coisa mais pra passar pra galera de casa entender como é que funciona a redondeza, o que o estádio pode trazer para a redondeza, para um ponto que a prefeitura está tentando Aí a gente revitalizar. pergunta para Dudu, Então, porque tá bom. Dudu ajudou no estádio, Pedro Paulo, Então, vamos acho que o pergunta Guilherme aqui. Schler é parceiro flamenguista, Ferreirinha flamenguista, Dudu ajudou o estádio, apesar de ser vai. Muito obrigado, Dudu, o negócio do potencial construtivo é bom, hein? Se conseguir fazer isso, ele já tirou do estádio e vai trazer o da Gávea para cá. Muito obrigado, Dudu. Depois não reclame quando ganharmos 10 brasileiros seguidos, né? Quando o Flamengo ganhar.